alguns empreendimentos de sucesso do nosso volume de cases de sucesso são tão grandiosos, são tão impressionantes, que não basta ter apenas uma incorporadora, reúne duas incorporadoras. E é com muita alegria que eu estou aqui com duas das principais incorporadoras de Curitiba, que foram responsáveis por um dos maiores, se não o maior lançamento que a cidade recebeu no ano passado. Então eu vou conversar aqui com vocês, com o Brenner, aqui o Luiz Brenner, da Invespark Empreendimentos Imobiliários, e o José Mário Marim, da incorporadora Blue. Nós vamos falar sobre o AIA Carlos de Carvalho, que é um projeto absolutamente sensacional, que foi um grande sucesso de vendas no ano passado em Curitiba. Luiz, bem-vindo. Zé Mário, bem-vindo. Primeiro, o que é o AIA Carlos de Carvalho? Por que esse projeto foi assim muito significativo para a cidade? Eu queria que vocês dessem um pouquinho uma dimensão. Luiz, uma dimensão do tamanho do AIA. O AIA Carlos de Carvalho realmente é um empreendimento que marcou não só a nossa história como incorporadores, mas a própria Praça de Curitiba pela sua dimensão, pelo volume de unidades entregues. Na verdade, ele é uma evolução, é uma continuidade de um primeiro empreendimento da linha AIA que nós lançamos em conjunto, Blue e Invespark, que chama-se AIA Emiliano, e foi de tal maneira bem aceito no mercado que nos encorajou a evoluirmos com essa linha de produto para o AIA Carlos de Carvalho, que acabou se concretizando como um outro grande sucesso dessa nossa parceria. E qual foi o VGV? Quantas unidades? Qual o tamanho da obra, Zé Mário? Legal, boa pergunta. Ele tem 882 unidades habitacionais. A gente tem estúdios, né, que a gente chama de suítes, tem 2 quartos, tem flex, que são 2 apartamentos em um, tem o plex, que são de 2 andares, então são 882 unidades diversificadas nessas tipologias. A gente tem 2 subsolos com 208 vagas e 8 lojas. Então ele é realmente, eu não posso te afirmar isso, mas muita gente de imobiliária no mercado fala para nós que é o maior, você até comentou, não só do ano passado, mas é o maior empreendimento imobiliário residencial já feito em Curitiba. Em Torre Única. Em Torre Única, exatamente. Então ele tem 36, o equivalente, ele tem 36 pavimentos, equivalente a mais ou menos 40 andares, porque a gente tem alguns plex, né? Fora os 2 subsolos. Então o porte é mais ou menos esse, VGV é meio bilhão, 500 milhões de VGV numa Torre Única. Seguramente não houve lançamento tão expressivo assim na cidade. É praticamente uma quadra inteira numa região central, que é a Carlos de Carvalho, que divide o Batel da região do centro da cidade. Mas se eu falar para qualquer incorporador no Brasil, olha, eu vou lançar 882 unidades em Torre Única, vão falar assim, não, você é maluco, isso não vai dar certo, vai dar errado. E não deu errado. O que aconteceu? Queria que você me explicasse, né, Luiz, você, diretor-geral da Invespark, né? Você que esteve junto aí do Zé Mário na comercialização, na linha de frente, o que aconteceu? Assim, Catalina... Não deu medo? Claro que deu medo, óbvio. Quem tem juízo tem medo, né? Mas vamos lá. O sucesso ele não acontece por acaso, né? Na verdade, agora que o projeto está lançado, está bem comercializado, parece que é simples esse processo. Mas realmente nós tivemos grandes desafios para colocar esse empreendimento de pé, que passava por um terreno muito grande, numa região que dá um potencial muito grande de construção e que, obviamente, o terrenista, o dono do terreno, ele imagina rentabilizar o potencial desse terreno. Então não tinha espaço para a gente fazer algo menor do que o potencial máximo que esse terreno poderia trazer para o mercado. Agora, como fazer alguma coisa de uma dimensão tão grande e que tenha aceitação do mercado sem causar aquela sensação
de conforto, de que eu não preciso comprar agora porque vai ter lá na frente e tal. Então, a gente precisou criar diversos artifícios, diversos argumentos que ajudasse a equipe comercial. Isso tudo foi inserido na concepção do empreendimento, onde a gente desenvolveu além das diversas tipologias de unidade, diversas utilizações das áreas comuns, que acabou criando um empreendimento de desejo. E quando o empreendimento passa a ter desejo, a comercialização passa a ser uma consequência. Ele passa a ser uma referência na cidade, né? Então, bom, a marca AIA, a gente vai falar um pouquinho, ela passa a ser uma referência na cidade de Curitiba. E o próprio AIA Carlos de Carvalho iconiza, né, essa marca. Mas você falou uma coisa bem interessante, que, né, trabalhar as tipologias. Eu queria perguntar para o Zé Mário, a gente fala muito, né, apartamentos mais compactos e tal, e existe uma tendência à repetição. Mas vocês conseguiram quebrar essa ideia de repetição, mexendo com tipologia e com usos, né? Um pouco que o Luiz falou. Eu queria que você contasse um pouquinho o que significam essas tipologias e usos que fizeram e fazem o sucesso do AIA. Legal. Eu acho que a gente conseguiu, inclusive, fazer nas tipologias que são bastante comuns, como o estúdio, né, que a gente chama de suítes dentro do AIA, a gente conseguiu fazer algumas plantas um pouco mais inovadoras, que é o famoso Plex que a gente criou, que é com pé direito duplo. Então você tira o estúdio daquela normalidade que ele daquela tipologia comum. Então eu acho que essa foi uma primeira quebra que a gente fez. A gente trouxe também para ele uma novidade que a gente testou e foi muito bem aceita nesse produto, que foi o Flex. O Flex, que é uma planta um pouco maior, de 54 metros quadrados, onde você tem um estúdio e tem um quarto-sala do outro lado, que são independentes. Eles podem ser juntos com 2 entradas. Essa planta foi um sucesso. Ela vendeu na primeira semana 100% das unidades disponíveis dessa planta. No terceiro AIA a gente acabou até replicando um volume maior. E a gente criou o Home, são tipologias de 44, 47 e 53 metros quadrados, que você tem a possibilidade de ser 2 quartos ou 1 quarto de sala estendida. Tudo isso flexibilizado pelo próprio cliente na escolha no momento da compra. E eu acho que, Marco, tem um outro ponto que, além dessas diferenciações na tipologia, o comprador começou a ficar um pouco mais atento para outros detalhes que parecem detalhes, mas faz uma grande diferença depois do produto entregue. Então a gente fez algumas diferenciações que, quando a gente vê no mercado, a gente não encontra. O fato de ter toda a preparação para ar-condicionado, os guarda-corpos de vidro, água quente no chuveiro, na cozinha e nos banheiros. Tem muita entrega com chuveiro elétrico. Então toda a parte de coworking, toda a parte de decoração de área comum, um nível bastante elevado. Então eu acho que tudo isso ajuda nessa velocidade de venda, nesse sucesso. Quer dizer, vocês venderam esse empreendimento muito grande, né, bem significativo, a maior da história da cidade, possivelmente, 75% no lançamento, né, no período de lançamento, quer dizer, o que é um sucesso estrondoso. Agora, você comentou a questão da área comum, e de fato, né, a gente repara um cuidado nessa coisa da área comum, que lembra muito uma hotelaria de alto padrão. Então, eu estou comprando um apartamento mais compacto, como investidor ou como morador, teve isso também, né? Ou para filho, né, alguma coisa desse sentido. Mas eu tenho uma entrega que me dá uma dimensão de hotelaria sofisticada. É isso mesmo, Elis? É bem por aí, Catalina. A gente passou a entender que, muito mais do que entregar um estúdio, que nada mais é do que uma pequena sala, ou um dormitório, que são 2 pequenas salas, a gente tinha que entregar uma experiência para o futuro usuário, seja ele morador ou seja ele morador temporário, seja ele morador definitivo ou morador temporário. E como que a gente poderia entregar essa experiência em algo tão compacto, obviamente com alguns diferenciais, como o Zé Mário já colocou, em termos de qualificação da unidade, mas trazendo, junto com essa aquisição, todo um estilo de vida, toda uma experiência que ele vai ter no futuro, quando estiver utilizando, através das suas áreas comuns, extremamente sofisticadas, pensadas,
e dimensionadas e qualificadas para que o cliente tenha aquele desejo no short stay de voltar a ficar nesse imóvel, rentabilizando para quem comprou para investir, ou o morador dizendo o seguinte: eu não preciso morar numa área tão grande, só que eu quero morar numa área mais compacta, só que absolutamente bem equipada, bem concebida. E é essa entrega que a gente está fazendo através da linha AIA. Legal. E eu quero agora falar um pouquinho, já que você falou da linha AIA, né? O que é isso, a linha AIA? Porque a gente verifica, assim como acontece muito em hotelaria, né? Você tem marcas que representam bandeiras, que representam um estilo. Vocês se reuniram e resolveram, vamos criar uma linha AIA. O que é essa linha AIA, Zé Marvin? Legal. Na verdade, quando a gente se reuniu para criar a marca AIA, a gente não pensou na linha AIA inicialmente. O primeiro empreendimento foi nomeado como AIA, o AIA, pensando num empreendimento único. Mas eu acho que vocês acompanharam, né, fizeram todas as pesquisas em ambos os empreendimentos. A gente vendeu 93% do primeiro empreendimento nos primeiros 42 dias, né, foi feita até a reportagem sobre isso. E aí que veio o estalo, por exemplo, falou: nossa, mas ninguém falava, vou comprar um estúdio, vou comprar um apartamento, não falava, vou comprar um AIA. O AIA ficou desejado pela conceituação toda que a gente havia criado para esse produto, por tudo isso que o Luiz acabou de comentar. A gente percebeu que ali tinha uma oportunidade de criar uma linha. E aí nasceu o Carlos Carvalho, o Lamintas, que foi o terceiro, e a gente já viu cotas por aí em outras cidades, né, pegando esse mesmo nome. Porque mais do que a marca, toda essa conceituação de área comum, toda essa conceituação de estilo de vida que a gente conseguiu embarcar no marketing, no nome, nas imagens, a gente consegue de uma forma automática ter um recall muito grande nos novos lançamentos. Então foi aí que veio a ideia de lançar e como linha de produção mesmo e ter essa conceituação em torno dos próximos produtos. Isso vai facilitar até para aquele que está vindo para Curitiba, ele pode procurar diretamente no futuro um AIA. Eu quero ver onde é que tem o AIA para eu me hospedar, porque eu sei que é uma experiência muito qualificada. E de fato, né, vocês conseguiram entregar uma área comum de altíssimo padrão de hotelaria, né, unidades de inteligência, quer dizer, tem inteligência na planta, tem inteligência na implantação, uma decisão ousada, né, fazendo uma torre única, toda uma área comum, a fachada ativa também, né, que melhora ali a experiência, e vocês conseguiram fazer bem essa qualificação. E agora eu queria perguntar o que é natural, né? Quer dizer, eu acho que aqui dentro desses cases aqui que a gente tem, talvez seja o único que tenham duas empresas sólidas, fortes, muito representativas na cidade, né? Também com empreendimentos fora de Curitiba, e que resolveram se unir. O que motiva, o que tem de sinergia nessa união das duas empresas Investpark e Blue? Então, Catalia, isso foi um processo que acabou acontecendo fruto de algumas virtudes que a Investpark tinha e que a Blue não tinha com a intensidade que a gente tinha, e vice-versa, algumas virtudes que a Blue tinha e que a Investpark não tinha com a mesma intensidade. E aí o que acontece? Nós acabamos, na parceria, entendendo o que a Investpark faz de melhor, o que a Blue faz de melhor, e criamos uma divisão de atividades pegando o melhor de cada empresa. Além do fato de que, ao termos um sócio, a gente acaba tendo uma gestão muito mais austera, muito mais... um olhar mais dedicado. Um olhar mais dedicado. Por quê? Porque, obviamente, eu tenho um sócio que está nos monitorando, então eu tenho compromissos de entrega e também nós monitoramos as entregas do sócio, dos compromissos que ele tem conosco. Então, acabou sendo uma relação ganha-ganha, a gente conseguiu deixar as duas empresas mais leves, né? E com isso você ganha em produtividade, você ganha em rentabilidade e deixa as operações melhores. Além de uma grande afinidade cultural existente entre as duas empresas, porque você não consegue esse tipo de parceria se não houver uma grande afinidade de pensamento entre os objetivos das empresas. Quer dizer, né, pegando o que você falou, né, Luiz, Zé, a cultura precede o negócio, né? Quer dizer, se não tem cultura compartilhada, comum,
né, uma afinidade não tem negócio, né? Exatamente. Isso vale mais que contrato, a cultura, né? Muito mais. E eu não estou dizendo que tem cultura errada ou certa. Tem afinidade de culturas, né? Como o Luiz comentou, e realmente houve uma afinidade que a gente não imaginava ter tamanho essa parceria. E eu acho que um dos itens também que foi muito benéfico dessa parceria é o fato de você ter duas cabeças pensantes para cada produto. Porque por mais que você domine o know-how daquele tipo de produto, você já tem um histórico, um viés e tal. E ter uma outra pessoa olhando, criticando, a gente vê uma evoluída nos produtos e até nas estratégias de lançamento, de precificação e tudo mais, por causa da parceria. Eu acho que as discussões são muito construtivas, mas, de fato, se a cultura não for a mesma, o negócio do nosso modelo financeiro, Gestão. de gestão, do jeito ético de tocar, de tudo isso, não teria como fazer. Quer dizer, então esse é um bom exemplo. Não é uma união porque um tem capital, o outro tem, não. Não é a questão não era o capital, a questão era se a gente tinha como agregar e fazer projetos melhores e ter mais sucesso. É por aí, né, Luiz? A gente sempre conversa, Catalia, algo que diz o seguinte: você pode ter um negócio ruim com um parceiro bom. Você conserta o negócio. Agora, se você tiver um negócio bom com um parceiro ruim, você estraga o negócio. Então, o segredo é ter um bom parceiro. E aí, junto, vocês constroem um bom negócio. É uma máxima que a gente leva. Sempre estar acompanhado de pessoas que nos ajudam na construção dos objetivos das nossas empresas. Aí, então, a gente conversando aqui, né, com o Luiz Brenner, José Mário Marim, né, tanto da Invespark quanto da Blue, duas das principais incorporadoras de Curitiba, que lançaram ano passado o maior projeto imobiliário da história da cidade, 500 milhões, mais de 800 unidades. E eu convido a todos que estão assistindo esse vídeo para, quando vierem a Curitiba, outros incorporadores, conhecerem, procurá-los se for possível, visitar os plantões, são plantões muito bem estabelecidos, localizados, para entender esse case de sucesso, sobretudo nesse segmento que parece fácil, né? Parece fácil, porque isso é uma última pergunta que eu ia fazer para vocês, porque parece muito sedutor, né? Vou fazer uma unidade pequena, compacta, eu arrumo investidor, não funciona muito assim, né, Zé? Quer dizer, a gente que acompanha o projeto, a gente sabe o empenho, volume de reuniões, de pesquisa, de estudo, quantas e quantas revisões do projeto vocês fizeram para fazer o AIA, por exemplo, Carlos de Carvalho? Nossa, eu não sei nem te enumerar quantas, mas com certeza mais de 20 foram. Entre pesquisa foram 3 pesquisas, né, realizadas inclusive com vocês, e revisão de projetos foram inúmeras, porque você comentou uma coisa muito boa. Eu acho que para uma pessoa que tem a intenção, talvez, de se aventurar e lançar um produto de qualquer maneira, talvez ele venda esse primeiro produto. Mas a gente veio para ter recorrência, ficar aqui anos, décadas fazendo o tipo de produto que a gente entrega. E aí, se você não pensar no detalhe, se você não pensar na entrega que você vai fazer, você não vai ter uma segunda venda depois do teu primeiro produto entregue. Então, dá muito trabalho isso, com certeza. E toda a parte da estruturação financeira, porque ele é um produto que você tem que ter toda uma estruturação financeira do teu fluxo de caixa, como você vai vender, a montagem de tabela, senão você não vende. Ou, se você vende, vai ter um problema de capital em obra. Então, ele não é realmente um produto muito simples. E vocês dois são incorporadoras que a gente chama puro sangue, né? Não é aquela que também é construída. O negócio, o business de vocês é incorporação e, portanto, se dedicar ao projeto como um todo. É isso, né, Miss? É isso. Essa é um dos conceitos da nossa empresa. Nós somos exclusivamente incorporadores. Nós não queremos ser imobiliária, nós não queremos ser construtor, nós não queremos ser arquiteto, nós queremos fazer a incorporação. Isso faz com que a gente seja muito focado nos nossos objetivos e a gente acabe se especializando naquilo que é essencial para que uma incorporação dê certo. Tá? Então, o nosso foco é ser eminentemente incorporadores. Legal. E você tem uma grande experiência, inclusive já vem, né, também de outras empresas até na área de comercialização.
né? Isso também soma, né, a essa parceria junto aí com a Invespar, que você está fazendo agora a direção geral, e o Zé Mário também, né? Sempre aí com uma atividade ampla também em outras áreas, né? Loteamentos, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, só para dar um pouquinho da dimensão do trabalho de vocês. Bom, eu queria encerrar essa entrevista aqui dizendo, bom, o que vocês veem de perspectiva e de futuro? A linha AIA continua? Como é que vocês avaliam esse processo do AIA nos próximos anos aí que a gente tem pela incorporação? Legal. A linha AIA continua, com certeza, Marcos. A gente vê um ano de 26 e 27 muito mais duros. Taxa de juros está dificultando muito o mercado, tanto para quem compra quanto para quem incorpora. A gente tem um modelo um pouco diferente, mas a gente tem visto que realmente vão vir anos aí um pouco mais difíceis. Então a linha continua assim, mas a gente vai testar esse mercado nos próximos anos com um pouco mais de cuidado. Eu acho que são momentos um pouco diferentes aí, talvez construção de land bank, é um momento de um pouco mais de cuidado no nosso. E essa cautela que o Zé coloca aí nos próximos anos fazem a gente pensar um pouco fora da caixa. E a gente chega a pensar por que não irmos para uma linha de AIA Offices, criar uma bandeira AIA para salas comerciais, é alguma coisa que a gente já tem conversado, temos conversado em outras praças também, fora de Curitiba. Então, realmente, toda a experiência que a gente criou no lançamento desses 3 AIAs que a gente já colocou aqui na Praça de Curitiba. O total dá quantas unidades, mais ou menos? Chega perto de 2.000 unidades, quase 2.000 unidades. Então isso traz um track record muito grande para a gente e faz com que a gente tenha consistência para pensar até em outros produtos dentro da lógica de mercado do AIA. Legal. Bom, conversamos aqui com os responsáveis por esse grande sucesso, principal lançamento imobiliário de Curitiba, meio bilhão de VGV, o Luiz Brenner da Invespar, José Mário Marinho da Blue. Convido a todos, quando vierem a Curitiba, para conhecer esses empreendimentos da linha AIA que realmente revolucionam a forma de se pensar um apartamento compacto. Acho que esse é o recado que vale para os incorporadores do Brasil. Está pensando em compacto? Venha ver quem está revolucionando, entendendo esse mercado, as necessidades distintas que tem, os usos distintos que tem os incorporadores no Brasil. São clientes muito queridos aqui da Brain. A Brain acompanha ambas as empresas há muito tempo, sabe que a discussão é uma discussão de alto nível, séria, no detalhe, e é assim que a gente faz o sucesso. Não é simplesmente ter uma ideia, vou fazer. Não. Não é assim que as coisas acontecem, a gente sabe quanto trabalho deu e dá para essas duas empresas aqui que eu parabenizo, fecharem os negócios e lançarem com coragem, porque esse é o papel do incorporador, ser um desbravador empreendedor. Zé Mário, suas palavras finais? Minhas palavras finais primeiro, obrigado, né, por essas palavras finais suas. E eu acho que fica uma mensagem de ânimo. A gente está com 18 anos de empresa, apesar de não tão velha, a gente passou por alguns ciclos. Eu acho que a gente vai se divertir nos próximos ciclos aí, 26 e 27 vão ser ciclos de baixa, mas ele tem os seus momentos bons e tem oportunidades boas. Então eu acho que fica para os colegas incorporadores não desanimarem nesses próximos 2 anos. Legal. Joia. Obrigado, Catalê. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com você. Obrigado, Zé Mário, pela oportunidade da parceria também. E como o Zé falou, quer dizer, nossa vida, ela passa por ciclos de desafios. E vamos lá, gente, não vai ser diferente de agora para frente. Teremos momentos mais alvissareiros, teremos momentos mais difíceis, mas a gente acredita muito na boa técnica, no estudo, e nada resiste ao trabalho. Quando você trabalha sério, o resultado chega, e a gente acredita muito nesse lema. Falamos aqui com
Luiz Brenner, da Invespark, José Mário Marim, da Blue Empreendimentos, falando aqui sobre esse grande case de sucesso que foi o AIA, $500 milhão, mais de 800 unidades em torre única e vendido 75%. Quer entender melhor o sucesso? Veja esse vídeo e visite essa cidade com essas incorporadoras, porque realmente elas são surpreendentes.